Vamos ao nosso assunto sobre o amor e várias formas de amar. Aí nós vamos voltar e falar o seguinte: não são obrigadas a nada. As pessoas não são obrigadas a permanecerem conosco para sempre. O que acontece no ser humano é que, quando a gente se relaciona com alguém, começa um namoro, começa um casamento, começa seja lá o que nós quisermos dar o título, as pessoas simplesmente acham que agora é para sempre. Se nem os casamentos e dizem que até que a morte nos separa, e não é quando a morte nos separa, por que um namoro, um simples relacionamento que está começando, não pode simplesmente acabar? O que nós precisamos entender é que as emoções, os sentimentos mudam, assim como os propósitos, assim como a visão muda. As perspectivas é você acompanhar, é você ver a pessoa do lado de fora da relação e você ter uma visão sobre essa pessoa, ter uma perspectiva. A outra coisa é você entrar na relação, conhecer a pessoa e se dar conta que afinal vocês não têm nada em comum. Porque aquilo que vos atraía era mais físico do que emocional, do que princípios, do que coisas que acabam acontecendo. Por isso é que você vê algumas pessoas falando assim, mas nós mal começamos, e aí as pessoas vêm com aquela coisa de vítima, da vitimologia. Ai, só porque agora nós transamos, fizemos sexo e agora a pessoa não quer mais. O teu problema é que você simplesmente acredita que tudo que você tem de valor se reduz ou se resume ao sexo. Então, quando as pessoas tirarem aquilo que você acha que é o que você tem de melhor, que é o sexo, tiverem acesso a essa parte, você simplesmente acredita que as pessoas já não têm mais nada para ter consigo, nada a ganhar estando do seu lado, porque tudo que você tinha para oferecer, você já ofereceu. Por isso é que as pessoas se prendem, se sentem usadas, se sentem, sei lá, depois de abandonadas ou abandonadas quando acaba um relacionamento. Ah, porque eu fui abandonada. Por que você foi abandonada? Porque eu digo assim, quando nós começamos um relacionamento, é em consenso, é em comum acordo entre ambas as partes, homem e a mulher. O homem se interessa pela mulher e automaticamente a mulher só aceita esse relacionamento quando ela se sente realmente segura ou confiante ou que também sente alguma coisa pelo homem. Então, não interessa quais são os seus interesses, mas ambos têm algum interesse. Alguns entram pelo interesse financeiro, em caso de algumas mulheres, aceitam alguns homens pelo dinheiro, pela estabilidade financeira, econômica, social, e alguns homens pela beleza da mulher, pelo sexo, pelo prazer e pelo status, né? Alguns homens adoram estar com certas mulheres por serem bonitas, terem uma boa aparência para poder mostrar e se fazer, olha, eu namoro com fulana, com a fulana, que é isso, que é aquilo. E também alguns homens gostam de inflar o seu ego sobre isso. Então não importa quais são as razões, quais são os motivos que levam o homem ou a mulher a se envolverem numa relação e denominarem isso de namoro, casamento, seja lá o que for. De um jeito ou de outro, ambos tinham algum interesse. Só que chega num certo momento desse relacionamento, os interesses começam a mudar de ambas as partes, tanto do homem como da mulher. Chega uma fase em que nós começamos a perceber que, afinal de contas, os nossos valores, as nossas visões, os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas metas, elas não coadunam, não se alinham exatamente com o nosso parceiro. Porque às vezes as pessoas até são boas, não é? Separadas, cada uma no seu canto. Às vezes elas são interessantes, mas desde que elas sejam no seu próprio lugar. E muitos dos relacionamentos, nós não temos a maturidade de entender essa parte. E entender que cada um tem o seu momento, tem a sua fase, está vivendo a sua fase da vida. E como você não entende isso, você força a pessoa a viver o seu momento, a viver a sua fase. E por isso é que nós nos decepcionamos. E o que acontece? Quando o homem se sente muito pressionado a fazer, a ser e a agir de um jeito que não é o jeito que ela pretende fazer ou agir no momento, eles simplesmente se afastam, vão embora. Alguns conseguem ter
a hombridade de falar, de chegar e falar, olha, infelizmente para mim não dá mais porque eu não estou nesse momento, eu estou vivendo uma fase, eu preciso passar por esse momento para poder me envolver profundamente numa relação. Esse não é o momento, eu não estou disposto a abrir mão da minha liberdade, da minha autenticidade para viver esse tipo de relacionamento que você quer, de muita entrega, de muita reflexão, de muitas discussões, de muita cobrança e de muitas outras coisas. Então eu quero ter um momento de paz para eu poder refletir e viver os meus instantes. E quando você, mulher, não entende esse momento, essa fase, você se sente simplesmente usada, porque a pessoa fez o que fez, aproveitou o que aproveitou, tirou tudo que tinha que tirar, se entregou, você se entregou e aí de repente vai embora depois de usar. Por que depois de usar? Por que usam essa palavra fui usada? Porque existe uma coisa, não sei se dá para falar essa palavra que começa com o e e acaba com pro, não é? Quando o homem faz ou faz a força para uma mulher, com uma mulher, aí sim você não quer. Mas quando vocês fizeram em comum acordo, ambos queriam fazer o que fizeram e de repente você se sente usada, porque agora eu me sinto suja, me sinto pecando, porque eu não deveria ter feito, é hipocrisia. É uma hipocrisia muito grande das mulheres, porque não é verdade. E aí eu sempre pergunto, se por acaso essa relação desse sequência, e se por acaso isso fosse ao altar, fosse um casamento, não teria sido usada depois de terminar o relacionamento? Não teria sido um pecado se envolver com um homem porque não casou antes ou porque casou e depois? Quantas mulheres foram abandonadas depois do altar? Quantas mulheres foram abandonadas depois da lua de mel? E umas até continuam vivendo com esses homens infelizes, insatisfeitos, não é consigo mesmo, com as suas vidas, estão casados, mas tem N mulheres lá fora, fazendo, fornicando, traindo, mentindo, enganando, porque apenas estão ali para cumprir aquele papel, porque conseguiram o que elas queriam, que era o casamento. E estão aí atrás de outras mulheres que às vezes até nem exigem o casamento e eles têm tudo. Tem paz, tem tranquilidade, tem essas coisas todas. Então nós como mulheres devemos ver e anotar quais são os nossos propósitos, antes da gente querer que os outros venham até nós e que a gente molde os propósitos dos outros para que se enquadre aos nossos. O que você está disposto a deixar para trás, a renunciar para viver essa relação. Nós não estamos dispostos a renunciar nada, nós queremos que a pessoa venha até nós e faça o que nós queremos. E quando essa pessoa decide que não é o momento e vai embora, nós nos sentimos usadas e abandonadas. Não é sobre isso, é sobre você definir quais são os seus planos, quais são os seus propósitos, o que você quer da sua vida e não fazer com que o outro seja responsável pela sua felicidade, pelo seu amor, pela sua estabilidade, quer emocional, quer financeiro, quer psicológico. Você precisa aprender a andar por si só, porque as pessoas que vêm até nós, elas precisam vir para agregar valor e não exatamente para que seja o valor da nossa vida, é para agregar. Com ou sem a presença dessas pessoas, a nossa vida precisa continuar seguindo. Então, quando você não faz isso, quando você atribui a responsabilidade, a culpa e todas as outras coisas para o outro que vem, não é justo. Não é realmente justo. Então, eu como homem, se uma mulher está do meu lado e diga que é responsável, que eu sou responsável pela sua felicidade, pela sua vida, pelo seu bem-estar, eu com certeza, naquele mesmo instante, eu já sairia da vida dessa pessoa. Porque já é muito difícil a gente ser responsável pela nossa própria vida. Imagina ser responsável pela vida dos outros, pela qualidade, pelo bem-estar dos outros. Não façam isso com os outros. As pessoas podem e devem vir na nossa vida por vontade própria, assim como sair também por vontade própria. Você não tem que prender as pessoas do seu lado e as pessoas não têm que permanecer apenas porque você ainda quer que elas permaneçam. Elas têm o direito de ir e vir. Vir quando elas quiserem e elas só entram na nossa vida com a nossa permissão. Porque sair também pode e não deve ser apenas com a nossa permissão, mas entrar é com a nossa. Se você permitiu que essa pessoa entre até a sua vida, faça parte da sua vida, tem que ter a hombridade, tem que ter a consideração de fazer também, a dar a autorização e a permissão para que ela saia. Permita-se, você verá que será muito mais feliz. Eu adoro que as pessoas entrem e saiam quando elas